Caroline, foram muitas mensagens. Quer dizer, os meninos também passam por isso. Mas será que eles têm mais dificuldade de falar do que as meninas sobre o assunto? Parabenizar aqueles que tiveram essa coragem. Eu tive acesso a esses e-mails, né? E muitos casos de homens contando, homens que têm famílias e estão preocupados com seus filhos, né? A violência sexual, ela atinge de formas diferentes meninas e meninos. E isso cria vulnerabilidades diferentes, né? Em princípio, as pessoas pensam, é muito mais raro, mas não é bem assim. Meninos são abusados. Existe a ideia de que até 27% dos meninos e 36% das meninas sejam abusados até os 12 anos de idade. Ou tenham passado, é um número muito alto. Um número muito alto. Então, essa percepção de que menino passa por isso, né, é o primeiro passo para a gente começar a enfrentar esse problema. E assim, as vulnerabilidades são diferentes, porque as meninas, elas são ensinadas... Infelizmente, a nossa sociedade cria meninos e meninas de maneiras muito distintas. E isso faz com que eles fiquem em risco, no sentido de que meninas são ensinadas a serem mais passivas, mais submissas. E os meninos são ensinados a serem mais corajosos, engolir o choro. Né? A gente pressupõe que eles têm que se virar sozinhos, fortes. Não podem falar sobre sentimentos, porque isso também não seria um papel de homem. E é justamente aí que está a vulnerabilidade dos meninos. Mas talvez porque eles acham que não vai acontecer com eles. Também. E se acontecer, com quem eles vão falar? Se eles precisam ser fortes, enfrentar, se ser homem é isso, é não reclamar, é não buscar ajuda. Então, nesse sentido, a vulnerabilidade também deixa os meninos à mercê, tanto dos abusadores, quanto da dificuldade de pedir ajuda também para alguém. Júlia, você tem filho homem, tem filha mulher. Notava alguma diferença? Chegou alguma vez a ter algum tipo de conversa que falasse de abuso, que chegasse perto disso? Essa é uma questão importante, assim, até porque a gente fala... isso é uma questão de educação, né? Isso é uma questão de educação não só em casa, porque nem sempre a gente pode achar que todas as famílias vão ter uma forma de falar adequada, de tocar nesse assunto sobre educação sexual, o que é sexo com as crianças e dar uma abertura para que elas falem, né? Nem todo mundo é assim. Então, eu acho que a verdade é que são muitos casos, né? Reportados parece que, ao meu ver, são 70 mil por baixo, os reportados de abusos com crianças e jovens, adolescentes. Então, assim, é uma quantidade imensa de casos e a gente tem que tratar isso como uma questão de educação. Eu acho que se pudesse se falar nas escolas mesmo, porque o que acontece é que hoje em dia, assim, as organizações, a ActionAid, por exemplo, com que eu trabalho há muito tempo, que faz um trabalho junto com comunidades e escolas, para que... E, na verdade, a gente está sempre lutando contra a resistência de se falar sobre isso. Como se isso fosse estimular algum tipo de comportamento Exatamente. E, na verdade, assim, tem inclusive leis que estão sendo propostas para que não se fale sobre isso nas escolas. Na verdade, é justamente o contrário. Eu acho que tem que se falar nas escolas, sim, tem que preparar os professores, com pedagogos, psicólogos e psicopedagogos, enfim, para que se fale e aborde isso com as crianças, para que elas possam se defender. Mas nas casas também, né? Assim, nas famílias também tem que... Os seus já são adultos, mas o seu que tem 9. Sim. 9 anos. Você fala de alguma maneira? Todos quer dizer, os dias. como é que se aproxima de uma criança para falar disso, né? Eu converso com meu filho abertamente sobre isso. Eu sempre digo a ele que todas as vezes que alguém pedir a ele um segredo, é quando ele justamente deve me contar. Eu digo, você deve ter segredo comigo e com seu pai. Mas ninguém. Eu digo, não importa se é seu tio, se é seu avô, se é seu primo. Se alguém te pedir para você não falar algo, se alguém fizer alguma brincadeira que você se sentir constrangido, você tem que dizer que você não quer e converse comigo. Então, assim, a gente não tem nenhum tipo de melindre para tratar desse assunto. Já expliquei a ele, inclusive, como é que acontece. Digo a ele, olha, se alguém pegar no seu pintinho, que eu falo assim com ele dessa forma, pegar em algum lugar que você se sinta um pouco mais afetado, tome cuidado, porque essa pessoa não está brincando com você. Ela está te violentando. Então, ele já... E eu pergunto a ele, eu digo, vem cá, você saiu... Na escola, alguém já fez isso com você? Ele faz, não, mamãe. Eu digo, e se alguém fizer ele? Eu já sei, mamãe, que é para te contar. E eu falo isso quase que todos os dias. Esse é um bom caminho, Caroline? Quer dizer, abrir um espaço para essa conversa? É exatamente o caminho. A Júlia falou uma coisa muito interessante. Existe o mito de que a educação sexual pode fazer com que a pessoa inicie a vida sexual antes do tempo ou do que os pais imaginam que seria adequado. E, na verdade, é o contrário. A educação sexual faz com que a pessoa inicie a vida, né? As pesquisas mostram que a vida sexual pode começar até 3
anos mais tarde do que aqueles que nunca tiveram nenhum tipo de informação. Então, esse trabalho é essencial. Até porque pelo desconhecido, pela curiosidade, pode trazer um interesse precoce, quando, na verdade, quando você conversa e vai dando espaço para essa negociação, talvez não tenha tanta esconder ansiedade. e estimular nessa hora. Quem esconde, estimula, na verdade. Exatamente. As pesquisas mostram que os pedófilos e abusadores, eles dizem, a criança desinformada é que está mais vulnerável. Então, eles sabem escolher exatamente aquela criança que tem baixa autoestima, que tem pouca informação, que não tem o diálogo com os pais. E uma coisa muito interessante, as crianças que costumam apanhar como forma de educação, elas estão mais vulneráveis, porque além de sofrer o abuso, elas têm medo de apanhar dos pais. Por conta do que aconteceu. A gente que atende as crianças e ouve as falas de como elas se sentiram e por que elas não contaram, muitas relatam, eu fiquei com medo de apanhar. Eu acho que, no fundo, assim, alguma coisa está caminhando no sentido de se falar um pouquinho mais sobre isso. Imagino que quando você fosse criança e adolescente, Luiz, que é a mesma fase minha, falava-se menos disso ainda do que hoje, né? Muito menos. Eu acho que a discussão é muito válida, mas ninguém faz nada porque eu acredito que 90% dos abusos sexuais são dentro de casa. Isso aqui é uma loucura. E as pessoas não tocam nessa ferida. É fácil a gente ficar falando genericamente, olha, não sei. Acontece dentro das instituições. Você bota seu filho na creche e de repente tem um sem vergonha lá, tá mexendo com o menino. É dentro das instituições. Então, é um assunto que, infelizmente, eu tenho alguns conhecimentos, mas geralmente o pedófilo, ele é um cara importante na sociedade. E eles têm medo de mexer com esse cara, porque ele é um ou naquela família, naquela configuração familiar, né? A Caroline é mestre em educação sexual e vai ajudar a gente muito na conversa que a gente vai ter agora no início do programa, que é um tema muito difícil de ser tratado, que é o abuso sexual de crianças e adolescentes, mas um assunto importantíssimo de ser conversado em casa. E aí a gente vai pedir a sua ajuda para isso. Sempre que a gente falar desse assunto, a nossa central de atendimento ao telespectador recebe muitas mensagens. No último programa em que estivemos juntos, a gente falou muito das meninas e nos surpreendeu a quantidade de meninos. Eles, os homens, meninos, adolescentes, também sofrem esse abuso, né? E aí a gente vai ouvir só alguns trechos antes de a gente conversar, nas vozes dos atores Ricardo Tosi e Miguel Roncato, que gravaram pra gente trechos desses depoimentos que foram mandados por homens que se sentiram encorajados a contar suas histórias. Vamos ver. Eu tinha 5 anos quando o filho da minha madrinha começou com umas brincadeiras. Me lembro que eu chorei e senti muita dor. Eu fui vítima do meu próprio cunhado. Aconteceu várias vezes. Eu tinha 12 e vi minha vida de menino sendo roubada. Sempre me volta a imagem do pesadelo. Gostaria de encontrar a pessoa e olhar bem nos olhos dela. Não é vingança. Me deixa indignado a possibilidade deste pedófilo ter feito muitas outras vítimas. É esquisito falar, mas por causa do abuso que sofri eu tive vários problemas. Não sei me socializar e até hoje eu sinto nojo de mim mesmo. Meu vizinho abusava de mim. Quando penso, dá vontade de chorar. Sinto como se tudo fosse culpa minha. Não tenho coragem de falar nem com a minha família. Queria só poder apagar isso da minha mente e viver em paz. Foi um vizinho da minha avó. Não contei pra ela. A única pessoa que sabe é a mãe desse criminoso. Ela viu acontecer e não contou pra ninguém. Cresci, me mudei, mas ainda sinto como se estivesse sendo abusado. Tenho quase 40 anos e acho que consegui superar o trauma. Hoje tenho um diálogo aberto e sem tabus com meu filho de 6 anos. Quero que ele cresça maduro e saiba se defender de situações perigosas.
a gente está sempre lutando contra a resistência de se falar sobre isso. Como se isso fosse estimular algum tipo de comportamento Exatamente. E, na verdade, equivocado. assim, tem inclusive leis que estão sendo propostas para que não se fale sobre isso nas escolas. Na verdade, é justamente o contrário. Eu acho que tem que se falar nas escolas, sim, tem que preparar os professores, com pedagogos, psicólogos e psicopedagogos, enfim, para que se fale e aborde isso com as crianças, para que elas possam se defender. Mas nas casas também, né? Assim, nas famílias também tem que... Os seus já são adultos, mas o seu que tem 9. Sim, 9 anos. Você fala de alguma maneira? Todos quer dizer, os dias. como é que se aproxima de uma criança para falar disso, né? Eu converso com meu filho abertamente sobre isso. Eu sempre digo a ele que todas as vezes que alguém pedir a ele um segredo, é quando ele justamente deve me contar. Eu digo, você deve ter segredo comigo e com seu pai. Mas ninguém. Eu digo, não importa se é seu tio, se é seu avô, se é seu primo. Se alguém te pedir para você não falar algo, se alguém fizer alguma brincadeira que você se sentir constrangido, você tem que dizer que você não quer e converse comigo. Então, assim, a gente não tem nenhum tipo de melindre para tratar desse assunto. Já expliquei a ele, inclusive, como é que acontece. Digo a ele, olha, se alguém pegar no seu pintinho, que eu falo assim com ele dessa forma, pegar em algum lugar que você se sinta um pouco mais afetado, tome cuidado, porque essa pessoa não está brincando com você. Ela está te violentando. Então, ele já... Medo de apanhar. Eu acho que, no fundo, assim, alguma coisa está caminhando no sentido de se falar um pouquinho mais sobre isso. Imagino que quando você fosse criança e adolescente, Luiz, que é a mesma fase minha, falava-se menos disso ainda do que hoje, né? Muito menos. Eu acho que a discussão é muito válida, mas ninguém faz nada porque eu acredito que 90% dos abusos sexuais são dentro de casa. Isso aqui é uma loucura. E as pessoas não tocam nessa ferida. Uhum. É fácil a gente ficar falando genericamente, olha, não sei. Acontece dentro das instituições. Uhum. Você bota seu filho na creche e de repente tem um sem vergonha lá, tá mexendo com o menino. É dentro das instituições. Então, é um assunto que, infelizmente, eu tenho alguns conhecimentos, mas geralmente o pedófilo, ele é um cara importante na sociedade. E eles têm medo de mexer com esse cara, porque ele é um ou naquela família, naquela configuração familiar, né? A Caroline é mestre em educação sexual e vai ajudar a gente muito na conversa que a gente vai ter agora no início do programa, que é um tema muito difícil de ser tratado, que é o abuso sexual de crianças e adolescentes, mas um assunto importantíssimo de ser conversado em casa. E aí a gente vai pedir a sua ajuda para isso. Sempre que a gente fala desse assunto, a nossa central de atendimento ao telespectador recebe muitas mensagens. No último programa em que estivemos juntos, a gente falou muito das... acontecer com eles. Também. E se acontecer, com quem eles vão falar? Se eles precisam ser fortes, enfrentar, se ser homem é isso, é não reclamar, é não buscar ajuda. Então, nesse sentido, a vulnerabilidade também deixa os meninos à mercê, tanto dos abusadores, quanto da dificuldade de pedir ajuda também para alguém. Júlia, você tem filho homem, tem filha mulher, notava alguma diferença? Chegou alguma vez a ter algum tipo de conversa que falasse de abuso, que chegasse perto disso? Essa é uma questão importante, assim, até porque a gente fala... isso é uma questão de educação, né? Isso é uma questão de educação não só em casa, porque nem sempre a gente pode achar que todas as famílias vão ter uma forma de falar adequada, de tocar nesse assunto sobre educação sexual, o que é sexo com as crianças e tal, e dar uma abertura para que elas falem, né? Nem todo mundo é assim. Então, eu acho que a verdade é que são muitos casos, né? Reportados parece que, ao meu ver, são 70 mil por baixo, os reportados de abusos com crianças e jovens, adolescentes. Então, assim, é uma quantidade imensa de casos e a gente tem que tratar isso como uma questão de educação. Eu acho que se pudesse se falar nas escolas mesmo, porque o que acontece é que hoje em dia, assim, as organizações, a ActionAid, por exemplo, com que eu trabalho há muito tempo, que faz um trabalho junto com comunidades e escolas, para que... E, na verdade... Caroline, foram muitas mensagens, quer dizer, os meninos também passam por isso, mas será que eles têm mais dificuldade de falar do que as meninas sobre o assunto? Até parabenizar aqueles que tiveram essa coragem. Eu tive acesso a esses e-mails, né? E muitos casos de homens contando, homens que têm famílias e estão preocupados com seus filhos, né? A violência sexual, ela atinge de formas diferentes meninas e meninos. E isso cria vulnerabilidades diferentes, né? Em princípio, as pessoas pensam, é muito mais raro, mas não é bem assim. Meninos são abusados. Existe a ideia de que até 27% dos meninos e 36% das
meninas sejam abusadas até os 12 anos de idade. Ou tenham muito passado, alto. É um número muito alto. número né? muito alto. Então, essa percepção de que menino passa por isso, né, é o primeiro passo para a gente começar a enfrentar esse problema. E assim, as vulnerabilidades são diferentes porque as meninas, elas são ensinadas... Infelizmente, a nossa sociedade cria meninos e meninas de maneiras muito distintas. E isso faz com que eles fiquem em risco, no sentido de que meninas são ensinadas a serem mais passivas, mais submissas. E os meninos são ensinados a serem mais corajosos, engolir o choro. Né? A gente pressupõe que eles têm que se virar sozinhos, fortes. Não podem falar sobre sentimentos, porque isso também não seria um papel de homem. E é justamente aí que está a vulnerabilidade dos meninos. Mas talvez porque eles acham que não vai acontecer. E eu pergunto, eu digo, vem cá, você saiu na escola, alguém já fez isso com você? Ele faz, não, mamãe. Eu digo, e se alguém fizer ele? Eu já sei, mamãe, que é pra te contar. E eu falo isso quase que todos os dias. Esse é um bom caminho, Caroline? Quer dizer, abrir um espaço para essa conversa? É exatamente o caminho. A Júlia falou uma coisa muito interessante. Existe o mito de que a educação sexual pode fazer com que a pessoa inicie a vida sexual antes do tempo ou do que os pais imaginam que seria adequado. E, na verdade, é o contrário. A educação sexual faz com que a pessoa inicie a vida, né? As pesquisas mostram que a vida sexual pode começar até 3 anos mais tarde do que aqueles que nunca tiveram nenhum tipo de informação. Então, esse trabalho é essencial. Até porque pelo desconhecido, pela curiosidade, pode trazer um interesse precoce, quando, na verdade, quando você conversa e vai dando espaço para essa negociação, talvez não tenha tanta esconder e ansiedade. estimular nessa hora. Quem esconde, estimula, na verdade. Exatamente. As pesquisas mostram que os pedófilos e abusadores, eles dizem, a criança desinformada é que está mais vulnerável. Então, eles sabem escolher exatamente aquela criança que tem baixa autoestima, que tem pouca informação, que não tem o diálogo com os pais. E uma coisa muito interessante, as crianças que costumam apanhar como forma de educação, elas estão mais vulneráveis, porque além de sofrer o abuso, elas têm medo de apanhar dos pais. Por conta do que aconteceu. A gente que atende as crianças e ouve as falas de como elas se sentiram e por que elas não contaram, muitas relatam. Eu fiquei com